Curso de Física 2, estamos falando de oscilações e nesse momento, mais especificamente, do chamado pêndulo físico. O pêndulo físico, conforme mostrado aqui na figurinha, pode ser constituído de um corpo extenso, rígido. Você pode pegar um cabo de vassoura, por exemplo, e fazer um pêndulo simples. Você pode pegar um retângulo de madeira e fazer um pêndulo simples. Você vai colocar um pino, você vai colocar um pino aqui, ó, nesta direção, né, digamos perpendicular ao plano do papel, e aí esse objeto vai oscilar entre um θ mais e um θ menos aqui. Esse pêndulo aqui é um caso mais geral em termos de pêndulo. Então nós vamos ver daqui a pouco que o pêndulo físico, ele inclusive serve para descrevermos o pêndulo simples visto na aula anterior. Ele é um caso mais geral. Então, é um objeto, você coloca um pino aqui, uma articulação, e ele vai ficar oscilando em torno de um ângulo zero aqui, por exemplo. E aqui, para esse objeto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é decidir qual é o seu centro de massa. E essa história de centro de massa nós já vimos lá no curso de Física 1. Como definir, como calcular o centro de massa para determinados objetos de geometria relativamente simples. Mas se o objeto não tem uma geometria relativamente simples, é possível também, de maneira experimental, determinar o centro de massa desse objeto. Então aqui está sendo considerado o centro de massa de toda essa estrutura. Aqui nós colocamos a articulação. Essa articulação foi colocada num ponto que eu vou chamar de O. Aqui está o centro de massa do objeto. E esse centro de massa ele vai oscilar, vai realizar um movimento cíclico em torno de um θ0 aqui. Vou definir aqui como θ0, aqui um θ máximo, aqui um θ mínimo. Então esse objeto vai oscilar. Então, como ele não é mais aquele pêndulo simples que nós já definimos na aula anterior, onde simplesmente colocamos uma esferinha, por exemplo, no terminal de um barbante, de um fio inextensível. Então, diferente desse caso, o pêndulo físico é montado com uma estrutura sólida e já não se trata mais de partícula, é um corpo extenso com dimensões aí consideráveis. Quais são as duas forças que atuam nesse centro de massa desse objeto? As duas forças são a força peso, representei aqui o módulo, e essa força telinha, que está ao longo do centro de massa e a articulação O. Essas são as forças que atuam nesse centro de massa. Essa força peso, ela tem uma componente, eu vou representar aqui essa componente com essa cor preta, tá aqui, ó. E essa componente, ela é a componente da força peso ao longo dessa trajetória S que esse centro de massa descreve. Então, essa força aqui tem módulo, que é o mg seno de θ. Da mesma forma, vou considerar θ pequeno e essa força se resume simplesmente a mg θ. Quando θ é pequeno, seno de θ coincide com θ. Quando θ é, digamos, menor que 5 graus, o θ e o seno de θ
nós podemos aproximar seno de θ ao próprio θ. Então, como isso aqui é uma força restauradora, tende a trazer esse centro de massa sempre para esse ponto de equilíbrio. Então, esse Fs vai ser mg seno de θ, faltou um g aqui, vou escrever mg seno de θ, e adotando essa aproximação, nós vamos ter mg θ, mg vezes θ. Vou escrever aqui, ó. Isso é a força ao longo dessa trajetória aqui. Força que sempre tende a trazer o centro de massa para esse equilíbrio. Então agora nós vamos novamente voltar lá na física 1 e vamos trocar as grandezas lineares pelas grandezas angulares. Nós estamos falando de ângulo aqui, ó. Então vamos trocar as grandezas lineares por angulares. Quando a gente faz essa mudança aí na mecânica, então nós vamos ter aqui, na verdade, um torque restaurador. Um torque restaurador. E torque, você deve lembrar que torque é o braço vezes a força. Lá na mecânica você falava assim, ó, torque R VEC F. Então, o R aqui é o braço que vem daqui até aqui, ó. Esse braço, ele vale H. Então, nós temos aqui, ó, H, vou colocar aqui o menos H. E a força perpendicular a esse braço H é esse Fs. Esse Fs é mg vezes θ. Aí, esse é o torque restaurador, torque que tende a trazer a partículas, o centro de massa sempre para esse ponto. Note que T' não vai realizar nenhum torque, porque T' ele é coincidente com o H. E se você pegar nessa definição aqui, ó, R VEC F, quando os vetores formam ângulo de 0 grau ou de 180 graus, o produto vetorial é nulo. Então, nós estamos falando aqui, ó, quem forma um ângulo de 90 graus com o braço H, o braço é a distância entre a aplicação da força até a articulação. Então, no caso aqui, a força é Fs, tá aqui, o braço é H. Então, nós temos novamente uma lei física similar à lei de Hooke. Olha aí, o torque é igual a menos K vezes o θ. Nós saímos da situação linear para uma situação angular. Então, quando a gente sai da situação linear para angular, nós fazemos isso aqui, ó. Massa é inércia translacional, inércia rotacional. Lembrem disso. Inércia translacional é a massa, é o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para transladar. Inércia rotacional, o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto para rotacionar. Então, período, lá no sistema massa-mola, era 2π raiz de m sobre k. Então, agora, o período é, no lugar de massa, nós vamos escrever momento de inércia, e no lugar do K, nós vamos colocar esse termo aqui, ó, H
mg. M é a massa do pêndulo físico. Momento de inércia do pêndulo físico. Vocês já aprenderam a calcular lá na Física 1. Eu vou recordar alguns tipos de momento de inércia aqui na Física 2. Mas você pode voltar lá e recordar, caso tenha dificuldade em decidir qual é o momento de inércia do objeto. Então, está aqui. Momento de inércia, o que nós vamos aprender, vamos recordar como se calcula. Esse H, o que é o H? É a distância do centro de massa até a articulação. H é a distância do centro de massa até a articulação. Isso tem que ficar claro para você resolver os próximos problemas. O que significa cada termo aqui da equação. Massa, massa. G é aceleração gravitacional. E isso aqui é a expressão válida para o pêndulo físico. Vou mostrar para você, por exemplo, que com esta equação aqui você consegue descrever o pêndulo simples, por exemplo. Então aqui está um tratado para o período do pêndulo físico. Bom, então voltando aqui no pêndulo simples, o que eu disse há instantes atrás? Eu disse que nós podemos tratar o pêndulo simples como um caso particular do pêndulo físico. O que diz aqui para o pêndulo físico? Diz que o período é igual a 2π, que multiplica a raiz do momento de inércia sobre hmg. Lembrando que o momento de inércia nós temos que definir, calcular o momento de inércia para o sistema específico. H é a distância da articulação até o ponto de aplicação da força, que no caso aqui foi no centro de massa. Então o H é da articulação até o centro de massa e G é a gravidade. Então nós vamos utilizar esta equação, nós vamos usar essa expressão do pêndulo físico para chegar no período do pêndulo simples. Então do pêndulo físico nós já sabemos que o período ele é igual a 2π, que multiplica o momento de inércia multiplica a raiz quadrada do momento de inércia sobre hmg. Qualquer dificuldade aqui? Simplesmente definir o momento de inércia dessa partícula. Porque o fio é inextensível, esse fio não tem massa. No pêndulo simples, esse fio não tem massa, toda a massa está aqui nessa esferinha aqui. Então, nós vamos fazer esse H aqui. Esse H aqui é aquele comprimento L do pêndulo. E agora nós vamos calcular esse momento de inércia. O que é o momento de inércia? O momento de inércia para a partícula, você estudou lá na Física 1, que se você tem um sistema, olha aqui, ó, nós temos um sistema, digamos x, y, vamos colocar um eixo aqui, ó, poderia ser um eixo saindo do papel. Então, o eixo de rotação é Z, ou seja, um eixo saindo do papel. Então aqui eu tenho uma massa 1, eu tenho uma massa 2, então aqui eu tenho uma massa M1 e de M1 até o centro, a origem dos eixos, eu vou chamar de R1. A mesma coisa que é a massa M2, essa distância daqui até aqui, ou seja, da massa M2 até a origem do sistema, eu vou chamar de R2. E como que nós
definimos o momento de inércia de uma partícula. Só para recordar lá da física 1, o momento de inércia da partícula 1 é m1 vezes r1 quadrado. É isso. E 2 é r2 quadrado vezes m2. Isso é o momento de inércia da partícula. Quem esqueceu, volta lá. Então, estou recordando aqui, momento de inércia da partícula. Então, nós podemos escrever aqui o momento de inércia da partícula, que é, na verdade, a distância da partícula. Então, aqui está o sistema, a origem do sistema. Nós colocamos a origem aqui. A partícula está descrevendo uma trajetória. Essa trajetória S no entorno desse ponto O. Igual essa partícula aqui estava descrevendo uma trajetória em torno desse ponto de origem aqui. Então, nós vamos escrever o momento de inércia como sendo a distância que separa a origem até a partícula. Qual que é a distância? É o H ou o L, como representamos aqui. Então, eu tenho L quadrado vezes a massa da partícula. Tudo isso sobre H. O H é o L, M é a massa da partícula e aqui é o G, já da expressão vinda lá do pêndulo físico. Então, simplificando essa expressão, L cancela com L, M cancela com M, vai ficar um L no numerador. Portanto, vamos ter 2π que multiplica L sobre G, já estudado para o pêndulo simples. Então, nós obtivemos o período do pêndulo simples a partir do período do pêndulo físico. Só para mostrar que o pêndulo simples pode ser tratado como um caso particular do pêndulo físico.